Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Diogo e este é o BB Observação, semana 7. Mais uma vez vamos começar pela gala de domingo, que ficou conhecida como a Gala dos Julgamentos. Basicamente, houveram julgamentos, dois casos de julgamento, onde o primeiro era se a Teresa era hostil ou não com os colegas da casa, onde supostamente o público cá fora considerou-a hostil e o público também no cenário, no estúdio, considerou-a hostil. Para começar, tenho só de criticar, obviamente, há sempre uma crítica a fazer à produção nestes vídeos. A primeira delas é que, se repararem, pela primeira vez a plateia do cenário, do palco, do Big Brother, onde estava o Cláudio, estava com público, só que nem todo o público votou, apenas X pessoas votaram. Portanto, eu não percebi o que é que uns são filhos e os outros são enteados, mas tudo bem, não tinham placas para todos, não inventavam assim um sistema tão podre de plaquinhas vermelhas ou verdes. Mas isso até o Cláudio criticou, e isso eu gostei. Mas voltando aos julgamentos, o primeiro deles foi da Teresa, ser hostil ou não, foi considerado hostil, com o qual eu não concordei muito, não é? Mas pronto, ela é, mas não é, mas também tem razões para o ser. E o segundo caso foi sobre o Daniel Guerreiro, se tinha sido um bom líder ou não. As pessoas, obviamente, disseram que ele foi um bom líder, ou seja, ficou inocente. Nesta gala também, não sei, devem-me ter ouvido aqui talvez a praguejar ou então nas redes sociais, porque a Sónia foi aquele franzinho todo com o pedido de casamento e a Noélia foi só um avião pelos ares, não é? Mas devem-nos ter ouvido a criticar e finalmente o pedido da Noélia surgiu assim com o anel, na gala, estava a ver que não, estava difícil, mas aconteceu, mas eu acredito que tenha tido aqui influência do público porque, não sei bem, acho que eles não gostam assim tanto da Noélia para tal. Apesar de que nesta gala a Noélia teve assim um particular destaque porque foi feita a linha da vida, acho que é esse o nome que eles dão, ou tudo o que acontece na vida da pessoa, com os altos e com os baixos. Já tinha sido feita a Jéssica na outra semana. Gostei bastante da história da Noélia, assim, bastante atribulada e uau, grande mulher que ela é. Depois chegou o momento da expulsão e não sei como, as minhas preces foram ouvidas, as minhas e as de meio Twitter, e o Heller foi expulso. Aleluia! Ok que a percentagem dele para a Ana Catarina não foi assim uma diferença tão substancial, mas... Aleluia, menos um. E com isto, seguiram-se para a prova do líder, onde... Eu não entendo estes jogos do líder, são todos muito estranhos. Tipo, inventem jogos tipo... Os jogos podiam ser feitos ao sábado, os nomeados não podiam concorrer e tipo... No domingo mostravam. Assim, não sei. Ou então faziam o mesmo jogo no domingo. Mas... é tão chato aqueles jogos. Ou então... Tipo, faziam como antes. Galas ao domingo, nomeações à terça, líder à segunda. Oh! Espetáculo, não era? Mas não. Se querem dinheiro para meter ao bolso, que assim podem ser de domingo a domingo, sempre a receber dinheiro. Mas voltando ao líder, como eu estava a dizer, esta prova do líder foi assim muito estranha. Primeiro tiveram de meter em cima assim de uns coisos. Aquelas provas de equilíbrio assim são muito estranhas. Depois, os pares foram feitos com sorteio de bolas que tinham a mesma cor e assim os pares foram feitos. Depois, o par vencedor foi a Yuri e a Angélica. Exato. E eu pensei, ok, vão ficar as duas líder? Não. Tinha mais um saquinho com bolas, onde numa não dizia nada e na outra dizia líder. E pronto, ficou a Angélica líder porque tirou a bolinha que dizia líder. Que raio de provas do líder são estas? Juro que eu não entendo. Não entendo, gostava de entender, mas... A seguir ao líder, houve nomeações e todas no feminino. Que deu barraca, obviamente que deu barraca, em pleno século XXI, em 2020. Nomeações só de um dos sexos, com todas as discussões que se faz atualmente, é errado. É errado, é muito errado e não se devia fazer. Como nós sabemos, a Ana Catarina é feminista, portanto, ela recusou-se a nomear mulheres e só mulheres. Ela diz que nomeia mulheres quando já não tiver outra opção, ou seja, quando já não houverem homens na casa, ela nomeia mulheres, porque aí compreende-se que não tem outra opção e aceita a regra de não haver homens no jogo e de ser essa a regra, ter de nomear outras mulheres. Mas é o que ela diz.
não tem de mudar a regra e, se há homens que ela pode nomear, vai nomeá-los. Portanto, Ana Catarina, um aplauso e por mim ficava, obviamente. Porque sim, como ela se recusou a nomear mulheres, o Big Brother automaticamente colocou-a a nomeações. Então, uma das nomeadas é a Ana Catarina, que achei ridículo, mas pronto. Por um lado eu compreendo que não respeitou as regras do jogo, mas as regras também, é assim, eles já deviam estar a prever isto. Então, ela desde o primeiro episódio do Bebê Zoom sempre se assumiu feminista e disse que não queria nomear mulheres. Vão nomear para ser só mulheres. Obviamente que eles queriam nomeá-la. Só podia. Não, é que não há outra resposta que eles possam dar. Depois, ainda ficaram nomeadas mais 4 mulheres. A Noélia, a Slávia, a Soraya e a Teresa. Estas 4 raparigas, 3 ficaram com o mesmo número de votações, que foi a Teresa, a Soraya e a Slávia. Portanto, a líder tinha a possibilidade de salvar uma delas e, obviamente, a Angélica salvou a Teresa. Então ficou a Soraya, a Noélia, a Slávia e a Ana Catarina a nomeações. Durante esta semana, a Noélia ficou salva. Portanto, de momento só temos 3 mulheres para serem expulsas. Soraya, Slávia, Ana Catarina. Se me perguntarem quem é que eu quero que saia, a Slávia. A Soraya, eu gosto dela. E sofreu imenso de body shaming esta semana, que é uma vergonha. E tipo, ela é super bonita e mesmo que não fosse, não tem de sofrer de body shaming. Assim que devia ficar, que era para os outros ficarem mais irritados ainda. A Ana Catarina defende uma causa justa e com razão, portanto devia ficar. A Slávia é ali tanto vai para um lado como vai para o outro, nunca quer arranjar problemas, assim que é politicamente correta e, apesar de eu gostar da Slávia, não é uma jogadora com consumo, com conteúdo. Ok que ela faz aquelas discussões ao final da noite, que são super importantes e fazem bem para a sociedade, mas é só isso que ela faz. Ela não defende causas. Não. Está sempre a meter calma, não sei. Não gosto muito do jogo que ela faz. Portanto, para mim saía a Slávia. Infelizmente. Porque para mim saía a Jéssica ou a Sónia ou por aí fora. Mas pronto, já que não estão nomeações, não se pode fazer nada, não é? Então, sobre a gala do domingo, tenho só de fazer aqui um acrescente que é que alvoroço que aconteceu naquele estúdio com a mãe do Hélder a criticar a Teresa e a família dela. Tipo, o que é que aconteceu ali? A senhora estava a precisar de uns calmantes. Eu entendo que era uma mãe a defender um filho, mas entendo perfeitamente porque é que ele é assim. Este bebê observação também quer falar do ser diferente é ser único. Acho que a frase é esta, não me lembro assim muito bem, mas as frases que enviam para o Diogo são assim algo que dá para gravar e fazer tatuagens, ou como ele diz, está a começar a construir um poema, já tem quase a primeira estrofe, portanto, continuem a enviar aviões para o Diogo, que estão geniais, e causa assim uma inveja ao grupo dos kamikaze, que não gosto deles. Nesta semana também houve santos populares, do que infelizmente cá fora não é possível, então uma pessoa anima-se com os santos populares que eles fazem lá dentro. Então, exato, temos de nos contentar com o que há. E foi muito divertido, eu gostei que eles uniram-se todos, aqueles grupos que a Angélica fez, a Mano da Voz, / Big Brother, foram muito engraçados, então... Isso foi assim, tinham de ser opostos, mas eu acho que eles não se tornaram assim tão opostos como eles deram a compreender, que até se entenderam razoavelmente bem. Pela primeira vez na casa houve música ao vivo e eu fiquei, é lá, andamos a evoluir. Aquela festa sim, desta vez a festa do Arraial teve muito bem, tiveram de parabéns, mas só que eu duvido, tipo, 95% que aquilo tenha sido mão da produção, não acredito. Aquilo para mim, 95%, como se pôde ver lá pela decoração e isso tudo, era tudo da Paladin, passando a publicidade. Então, exatamente, obviamente, quem patrocinou esta festa toda foi a marca e não a produção. Assim, mais para o final da festa, digamos que aquilo houve bronca. Obviamente, quando é que não pode haver bronca, não é? Que há sempre discussão naquela casa. Então, mas desta vez as culpadas foi a Sónia. Obviamente não podia deixar de ser, não é? E a Sandrina, mas, como disse a Noélia, ali a Sandrina foi mais amando e a reboque da Sónia. Mas, tudo bem, seja o que seja.
foram as duas consideradas culpadas. Então, obrigaram-nos a limpar a casa. O Daniel Monteiro passou-se o bombeiro, passou-se. E pronto, começou aos berros, a mandar ir, com a Angélica. E aqui, eu tenho uma opinião assim muito formada. A maior parte das pessoas não vai concordar comigo, mas eu vou dizer lá mesmo. Então, o Daniel Monteiro ainda não tinha comido, portanto estava com fome e teve a arrumar a casa. Passou-se, obviamente, porque os outros já tinham comido e ele ainda não. Então, eu compreendo perfeitamente, porque se ele estava com fome, fez-o comer para os outros todos e ele foi o último a comer, é assim, um bocadinho de respeito, vinha a calhar, vinha bem, então, já. Depois, ele começou aos berros lá na sala a dizer que comigo não goza, não sei o quê, foi mais ou menos estas as palavras. Também concordei com ele, porque assim, há coisas com as quais não se brincam. Apesar de ele também brincar assim com outras situações, mas pronto. Focando-nos só neste assunto, concordei com ele na parte de estar ali aos berros e tal, com todos. Depois, o que ele diz, parece que serviu um bocadinho a carapuça à Angélica. E, pelo que eu percebi da situação, ele não se estava a referir literalmente à Angélica, mas sim ao grupo. Então, mas a Angélica tomou as dores. E pronto, começou a discutir com ele discutiu com ela, perderam os dois a razão. Tanto ele como ela perderam os dois a razão, porque tanto um como o outro gritaram um para o outro. Ninguém tem de gritar para ninguém. Mas ele também foi um bocado mal. E aqui, ele é onde ele perde a razão, que é, começou a berrar com ela e a falar com ela com uns modos que não se fala com ninguém. Seja homem ou mulher, não se fala. Portanto, ele sim perdeu a razão e pronto. Tinha razão no início, quando estava a protestar, porque não comeu e os outros tinham comido, mas perdeu a razão quando falou da forma que falou com a Angélica. Porque, na minha opinião, é assim. Ela estava a seguir as regras que supostamente o Big Brother lhe tinha dito. Então, ele devia ter ido berrar, se queria berrar com alguém assim mais frontalmente, era com a Sónia e com a Sandrina, não com a coitada da Angélica. E eu que já nem vou muito com a cara dela, portanto... E para terminar este assunto da discussão, adorei que a Angélica termina com... Está a falar, acho que é com a Teresa, não me recordo bem, mas acho que é com a Teresa, e ela vira-se: és uma bestia, a falar do Monteiro. Ri muito. E passando agora para outro momento de grupo e união dentro da casa, foi o musical de a interpretação de uma cena do musical Grease, dentro da casa, onde o Diogo e a Ana Catarina tiveram os papéis principais e o Diogo até pintou o cabelo de preto. Eles fecharam a emissão, quando eles fecharam a emissão eu estava a ver o loiro. Abre a emissão, ele está de cabelo preto e eu... O que é que aconteceu? Mas vá lá, era aqueles de spray que ele depois, quando o musical acabou, a tinta saiu e eu pensei: ficas melhor loiro! Não é que fiques mal de cabelo preto, mas ficas melhor loiro. Então, é como a Ana Catarina com aquela peruca loira, ficava muito estranha. Mas pronto, cumpriram o desafio da semana, então conseguiram os bebês para ir às compras e conseguiram tudo o que eles queriam. Felizmente, não é? Para não haver discussão. Exato. E estes foram assim os tops, os assuntos mais importantes da semana. Mas eu também vos quero falar assim de certos grupos, pessoas, casais que me andam a incomodar assim um bocadinho. Ou não, mas pronto. Vamos começar pela Sónia. Que tédio! Juro, ela no BB Zoom era uma coisa. Até era engraçada, talvez demasiado personagem. E depois ela ainda acusa o Diogo de ser a personagem, quando, pronto. Quem vê sabe perfeitamente que a personagem é ela, mas... não sei, ela precisa de um espelho para se... Tipo, ela acusa os outros de serem coisas, mas quando ela própria não olha para ela. Então isso chateia-me um bocadinho. Mas... passando à Sónia, à análise da Sónia, digamos assim. Então... ela chora, chora. Juro, ela já deve ter enchido o mar Mediterrâneo e está quase a passar para o Oceano Atlântico, porque com tanta lágrima, não sei. Aquilo qualquer dia há uma inundação dentro da casa. Mas se repararem, e é o que anda a circular pelas redes sociais, mas eu também já tinha reparado, que é... se vocês repararem bem, aquilo vai tudo por horários. Ou seja, ela sabe mais ou menos a hora dos diários extras. Então, da tarde e da noite. Então, se repararem à tarde, lá por volta das 6, 7, está toda muito divertida. Depois, que é a hora do diário. E do extra agora, mas do diário. Depois à noite, no extra, lá para a meia-noite,
vinda sempre, ai, não sei o quê, não sei o que mais. Portanto, quem é que é a personagem afinal? Sónia ou Diogo? Sónia, obviamente. Portanto, nem me venham dizer outras coisas, porque... Aliás, eu sempre achei um bocado de personagem e que ela sabia jogar muito bem quando, acho que foi na primeira semana aqui de BB Observação, primeira ou segunda, mas vão lá ver, que eu agora não me lembro, que eu vos disse que ela olhava para uma câmara, olhava para a outra e olhava para a outra sempre a falar diretamente para elas. Assim que eu não me enganei. Passamos agora para os 3 casais fakes da casa. Ou 2,5, como queiram dizer. Então, Pedro e Jéssica, aquilo... Eu sinto que a relação deles cresce e floresce cada vez mais sempre que passa um avião. Espero estar enganado. Espero que eles cá fora até se deem bem. Nada contra. Mas é assim. Eu acho que aquilo aconteceu tudo tão rápido. Eu espero estar enganado. Mas eu acho que aquilo correu tudo tão rápido que é apenas e só para audiências e para lhes dar visibilidade que tem acontecido. Portanto, se for esse o jogo deles, estão os dois de parabéns. Relativamente a Yuri e Daniel Monteiro, ela diz red flags sobre ele, porque é assim, as atitudes dele não são propriamente de uma pessoa calma e pacífica, não é? Ok, que a gente tente compreender que ele é militar, tem assim é mais durão, é bombeiro, também tem de ser assim ser mais valente para enfrentar as chamas, isso tudo. Mas isso é outro patamar da situação, não tem nada a ver com as emoções com ela. E pronto, eu acho que eles são como a água e o vinho, o vinagre e o azeite que não se misturam. Portanto, eu acho que não. E depois é assim, é como ela diz, eles ainda nem começaram e já têm bué coisas contra ele. Então, para que é que estão juntos? Mais vale cada um à sua vida. E assim ele demonstra a personalidade dele verdadeira, porque isso é uma coisa que me irrita no Daniel Monteiro, que é, ele muda completamente a personalidade quando está com ela, e quando está sozinho é outra coisa completamente diferente. Então, exatamente. E passando para o terceiro casal fake, assim, o mais ou menos, que é o Guerreiro com a Soraya. Que é, obviamente, não é fake QB. Porquê? Ele já lhe deu a entender que lá dentro não quer nada com ela. Mas ela já lhe deu a entender que quer algo com ele. Só que ele às vezes também dá a entender que quer mais alguma coisa com ela ali dentro. Portanto, eu fico muito confuso, tal como fica a Soraya do género. Mas tu queres ou não queres algo com a rapariga? Dá a entender que ele quer cá fora. Mas, tipo, a forma como ele lhe pega ao colo, a forma como ele a abraça, cenas assim, eu fico um bocado na dúvida se é ele já está a quebrar, tipo, a barreira que ele impôs, ou se não sei o que é que está a acontecer naquelas cabeças e pronto, é tipo uma afetividade maior que está a surgir. Depois, o casal que eu acho muita piada, que não é casal, é só amigos, dizem eles, e espero que seja, porque se forem só amigos, acho que vão ficar amigos para a vida, ou pelo menos assim daqueles amigos fortes, que é o Diogo e a Ana Catarina, tipo, se fosse para ter de haver um casal nesta edição, para mim era Diogo e Ana Catarina, que são os dois tipo paz e amor, tudo na descontra, adoro. Portanto, exatamente, para mim eram eles o casal deste BB Observação e deste Big Brother 2020. E para terminar este BB Observação, resta dizer os meus favoritos. Que acho que só o quinto lugar é que muda assim de vez em quando, mas pronto, em quinto lugar, Noélia. Em quarto, Ana Catarina. Terceiro, Soraya. Segundo, Guerreiro. E em primeiro, o Diogo. Portanto, é como eu digo, o Guerreiro e o Diogo andam ali sempre taco a taco. Às vezes, esta semana é um, esta semana é o outro. Portanto, estão sempre ali nisto vai, não vai. Mas, exatamente, eu espero que não saia a Ana Catarina. Mas, na minha teoria, eu tenho uma teoria. Eu não sei se já partilhei aqui com vocês ou no Twitter. Mas, uma teoria minha é gala boa, gala má, gala boa, gala má. Ou seja, se vocês repararem que isto acontece mais ou menos. Vou dar aqui um exemplo rápido. Quem é que saiu antes do Renato? Não me lembro. Mas pronto. Saiu alguém que foi bom. Saiu alguém que a gente não gostava. Foi bom. Gala má. Saiu o Renato. Gala boa. Saiu o Helder. Agora vai ser a gala má. Que vai sair a Ana Catarina.
Eu não quero. Por mim, saía a Slávia. Mas eu acho que vai sair a Ana Catarina. Eu espero estar redondamente enganado, mas acho que não, infelizmente. Porque as diferenças percentuais são ali tipo 1%, 2%, 3%. Assim que vamos ver como é que corre. E pronto. Este é o bebê observação desta semana. Espero que tenham gostado. Na próxima semana há mais. Durante a semana tem outros vídeos. Podem acompanhar tudo aqui no canal. Obrigado.